Bom, agora voltando aí no nosso tema, anomalia disráfica, né? Que são as fendas e fissuras. Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho. Então, as fendas e fissuras, elas são exemplos de anomalias disráficas. Então, quando a gente pensa em etiologia, em causa das fendas e fissuras, a gente vai ver que elas têm causa multifatorial, né? Então, pode ter a fator ambiental, geralmente relacionado à gravidez da mãe, então, eventualmente, carência nutricional, ferro, zinco, ácido fólico, ou alguma medicação que a mãe faça, ou alcoolismo, né, tabagismo. Então, pode ter características genéticas, características ambientais relacionadas à gravidez, mas normalmente é um somatório disso tudo aí que leva, então, à formação dessas fendas e fissuras orofaciais. O que a gente vai ver dessas fendas e fissuras orofaciais? Primeira coisa que vocês vão ver é que se eu vivesse de desenho, eu tava frita. Ô Jesus, que não sabe desenhar uma porcaria de um boneco de palitinho. Mas a gente vai ver o seguinte. As estruturas da região da boca, elas são formadas por 3 processos, que vêm dos arcos branquiais. A região superior, ela é formada pela união do processo nasal com o processo maxilar. A região inferior, ela vem do processo mandibular. Então, a gente já viu que as anomalias disráficas são falhas na fusão de 2 processos. Então, a gente já sabe de cara, eu posso ter fenda na região inferior? Região inferior é só processo mandibular. A região superior é nasal, mas maxilar. Então, a gente já sabe de cara que fenda aqui embaixo não tem. A gente só vai ter fenda em cima, que é a união do processo nasal com o processo maxilar. Como é que funciona isso aí? Então, as estruturas, elas são formadas, né, como eu já tinha falado, totalmente separadas. Olha, vai parecer um palhaço. Mas, que horror. Que horror. É aquele, como é que é o nome? Jesus. Vamos tentar botar ele mais simpático. Então, o que acontece? Aqui a gente tem o processo nasal, aqui a gente tem o processo maxilar. E as estruturas, elas vão crescendo em várias direções, até que elas se encontrem e a gente tem, então, o fechamento da região superior da cavidade oral. Só que, no momento em que isso aqui está acontecendo, aqui no meio, uma outra estrutura está se desenvolvendo, que é a língua. Então, separando mecanicamente esses processos, a gente tem a língua ali no meio. Então, os processos palatinos laterais, a região de palato primário, de processo nasal, estão ali crescendo separadamente e eu tenho lá a língua, músculo, no meio do caminho. Então, à medida que esses processos vão crescendo, o que é esperado que aconteça? Que a língua vá descendo. Então, a língua tem que ir descendo para esses processos irem se unindo. Quando a gente olha localmente essas fendas, não estou falando da causa disso acontecer, mas quando você olha localmente, a maior parte das fendas acontecem pela não descida da língua. Os processos não conseguem se encaixar porque a língua não desce. Então, as fendas mais comuns que a gente tem são... Aqui eu tenho o processo maxilar lateral. As fendas são labiais laterais e palatinas, que é o que a gente chama de fenda combinada. Então, isso é o mais comum. A língua não desce nada, o paciente tem fenda bilateral e fenda palatina. Então, isso é o que acontece na maior parte dos casos. Só que a gente vai ver que a língua, ela desce da região anterior, da ponta, para trás. Então, à medida que a língua vai descendo, os processos vão se fechando. Então, a segunda coisa mais comum é a fenda palatina isolada. A língua desceu um pouco, aqui na frente fechou, mas o palato não se uniu. E por isso que normalmente as fendas palatinas têm formato de U, que é o formato da língua que ficou ali no meio. Então, a segunda coisa mais comum é descer um pouco da língua, a frente fechou, mas o palato ficou com a fenda. E a terceira coisa é a fenda labial isolada, uni ou bilateral.
Aí eu pergunto para vocês, se o paciente tem fenda labial isolada, o problema foi a falta de descida da língua? E aí? Fenda labial isolada, o problema foi a falta de descida da língua? Não, a língua desceu, senão o palato não teria fechado, né? Então, o que ocasiona a fenda labial isolada? Aquele momento em que todos fingem demência. Falta de proliferação suficiente, né? Falta de crescimento suficiente. Por algum motivo, aquelas células não proliferaram tanto quanto deveriam e eu não tive, então, a fusão naquele local. Então, veja, as duas coisas podem acontecer. Tem a posição mecânica da língua? Tem, mas também pode ter uma falha de crescimento e isso aí tudo se somar e formarem, então, essas fendas. Então, vejam, a língua desce da frente para trás. Então, eu tenho fechamento da frente para trás. Então, as minhas fendas anteriores são mais novas, são mais antigas do que as minhas fendas posteriores. Então, a gente vai ver que a fenda labial, ela acontece lá por volta da 6ª, 7ª semana. Já a minha fenda palatina, lá por volta da 8ª, 9ª semana de vida intrauterina. A frente já fechou e aí fica faltando, então, o fechamento posterior. Então, quanto maior for a descida da língua, mais tardia e posterior vai ser a minha fenda. Até que eu vou chegar na menor manifestação da fenda, que é quem? A úvula bífida. Desceu a língua quase toda, só a campainha que ficou dividida. Então, quanto mais tardia e mais posterior for a minha fenda, menor ela vai ser, né? Até que a gente vai chegar lá na nossa úvula bífida. Então, gente, fala. O nome da fenda mais comum é a fenda labial bilateral? Não, é a fenda combinada que a gente chama, que é a labial mais a palatina. O paciente tem todas, a gente chama de combinada. Então tem a labial e a palatina. Então, gente, essas fendas, as fendas labiais laterais, né, e as fendas palatinas, são alterações muito comuns na população, que não estão relacionadas necessariamente a uma síndrome, né? Quanto mais comum é uma determinada alteração do desenvolvimento, maior a chance de que a gente as veja em pacientes absolutamente normais, né? Que não tem síndrome nenhuma, só apresentam aquela alteração. Quanto mais rara é uma determinada condição, maior a chance da gente só as ver em contexto de síndrome, né? Então, normalmente, alterações de desenvolvimento raras acontecem ali em conjunto a alguma síndrome. E alterações de desenvolvimento comuns acontecem em pacientes absolutamente normais, que não tem nada, a não ser aquela fenda labial ou fenda palatina. Então, a gente falou da formação da região inferior, né, que vem do processo mandibular, e da região superior, que é o processo nasal, mais o processo maxilar. Então, a gente tem a formação de duas estruturas paralelas, uma em cima, outra embaixo, e a gente precisa da delimitação lateral da cavidade oral. Como é que isso vai acontecer? Então, o processo maxilar começa a formar para cá e o processo mandibular para cá, até que as estruturas vão se encontrar no meio do caminho. E esse meio do caminho é uma linha que vai da comissura até a região da orelha. Então, imaginem uma linha imaginária do meio do caminho, onde essas duas estruturas aí vão se encontrar. Se não houver esse fechamento lateral do processo maxilar com o processo mandibular, o paciente vai ter uma fenda que a gente chama de fenda facial lateral, que é extremamente rara e é como se tivesse um rasgo aqui da comissura podendo vir até a orelha. Então o paciente fica com aquele aspecto de bocão de coringa, né, com aquela macrostomia. É uma fenda extremamente rara, normalmente a gente só vê em síndrome. Ou Treacher-Collins, ou desostose, ou sequência de ruptura amniótica. O mais importante aí, a mais comum, é Treacher-Collins, mas é muito raro a gente ver isso. As fendas labiais, geralmente, elas são... Ah, vocês têm aí um quadro, tá vendo esse quadro? Classe 1, 2, 3, blá, 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 que parece até coisa de prótese dentística. Me dá até coceira esses negócios. Então, isso aí... É uma classificação do Regese, anotem aí. A gente ainda não sabe o que... É muito raro cair o Regese, mas a gente ainda não sabe o que vai ser a bibliografia, né? Então, se for o Regese, tem esse adicional aí de classe. Então, normalmente, popularmente, né, as fendas labiais,
elas são chamadas de lábio leporino, né? Porque lembra o lábio do coelho. Mas quando a gente vê o coelho tem uma fenda no meio, né? Diferente dessas fendas que a gente vê normalmente que são laterais. Essa fenda do coelho, ela também existe no humano, mas ela é também raríssima, que é a chamada de fenda mediana do lábio superior. Na hora de formar esse filtro, a gente tem uma invaginação maior do que deveria e forma uma fenda ali. Então isso aí também é extremamente raro. A gente só vai ver isso, mais uma vez, síndrome, ou orodígito facial, ou Ellis-Van Creveld. Então, de uma forma geral, os homens são mais afetados pelas fendas combinadas e as mulheres pelas fendas palatinas. As fendas labiais, a gente já sabe que elas podem ser uni ou bilaterais, mas elas podem ser completas ou incompletas. O que é isso? Incompleta é quando ela só pega tecido mole. Então eu só tenho, é muito mais fácil de corrigir, né? Só tenho aquele rasgo ali, aquela fenda na região de lábio. E completa é quando ela pega o rebordo alveolar. E aí quando ela pega o rebordo alveolar, como elas são laterais, né, elas geralmente costumam pegar a região do lateral e do canino. Então quando ela envolve ali aquele rebordo, duas coisas podem acontecer. Ou elas comprometem as células germinativas ali e não forma dente. O paciente tem hipodontia naquela área. Ou então ele separa as células germinativas e ele forma dois dentes ali. Ele tem hiperdontia naquele local. Ou seja, qualquer fenda pode estar associada à alteração do número de dentes, tanto para mais quanto para menos. Então, se vocês forem ver o livro, né, que eu já falei que é uma coisa que não é para vocês fazerem, vocês vão ver uma lista enorme de síndromes associadas à alteração do número de dentes. Por quê? Qualquer uma que tenha fenda pode ter alteração do número de dentes. Então, se comprometer ali o rebordo, vai ter essa alteração do número de dentes. Então, olha lá, a gente vê a fenda labial unilateral, né? Que em geral ela desloca a ponta do nariz para o lado não fissurado, eleva a cartilagem alar no lado não fissurado. Quando ela é bilateral, a gente não tem desvio nenhum, nem elevação, a gente só tem ali como se fosse a separação da região do palato primário, né? E o mais curioso é que o ser humano é totalmente adaptável, né? Ele se adapta muito bem a essas fendas. E a fenda palatina isolada costuma ter lá o formato de quê? De U, justamente o formato da língua que estava ali no meio e que não permitiu que ela se unisse. Qual é a menor manifestação da fenda? A úvula bífida, né? Então a língua desceu quase toda, só lá o finalzinho que não desceu. Então vejam, pacientes absolutamente comuns, ricos, famosos, né, que estão lá muito bem, obrigado, com a presença de fendas. Então são pacientes absolutamente normais, que não têm necessariamente nenhuma síndrome e que podem apresentar essa alteração. Sequência de Pierre-Robin. Essa condição vocês podem encontrar como sequência, síndrome, anomalia, qualquer porcaria de Pierre-Robin. A gente costuma gostar do nome sequência, né? Isso é muito engraçado, porque a gente vai ficando velho e a gente vai gostando de umas coisas, né? Quando eu via meus professores falarem isso, eu falava, gente, que diferença faz na minha vida? Mas a gente vai ficando velho, a gente com essa coisa de velho, começa a gostar mais desse nome, daquele, né? Então, o que acontece? A sequência de Pierre-Robin, eu gosto desse nome, porque eu tô velha, mentira. Porque ela mostra exatamente o que é a alteração. Ela é como se fosse um efeito dominó. Você tem uma derrubada de peça inicial e tudo acontece em sequência àquele evento inicial. Então, por isso o nome sequência é bom, porque a gente consegue ver exatamente o que acontece. Então, lembra que eu falei para vocês que o processo nasal, maxilar, mandibular vinham dos arcos branquiais? Então, aqui a gente tem os arcos branquiais que dão origem aqui o processo maxilar
aqui o processo mandibular. Vejam essa linha que é da comissura até a região da orelha. Outra coisa importante, vejam como nesse momento a orelha, ela abraça o final da mandíbula. Então, a orelha está bem próxima à mandíbula. Então, normalmente, quando o paciente tem micrognatia, ele tem alteração da orelha. Ou o centro da orelha não se forma, ou ela fica mais baixa, porque ela fica na altura do final da mandíbula. Então, é muito comum a anomalia de orelha em quem tem micrognatia. E vejam que, nesse momento, o embrião ele ainda está dobrado. A região craniana do embrião, ela encosta no centro do embrião, que é a eminência cardíaca, uma área exofítica que vai formar todo o sistema cardiovascular do embrião. Então, nesse momento, a mandíbula repousa na eminência cardíaca. Então, lembra que a gente viu aqui que a maior parte das fendas acontecem pela não descida da língua? O que faz a língua descer? Agora parece música de axé, né? O que faz a língua descer? Aqui, todo mundo na música, porque eu cheguei da Bahia anteontem, que eu tava lá dando uma aula, tô com essa porcaria na cabeça. Então, o que faz a língua descer? Duas coisas. Para a língua descer, primeiro, ela precisa ter um tamanho normal. Ela precisa ter contração muscular normal para conseguir descer. Então esse é o motivo pelo qual, eventualmente, quando a gente tem microglossia, o paciente pode ter fenda, porque é uma língua pequena que não tem força para descer, ela fica interposta ali e faz pequenas fendas. Primeira coisa, tamanho normal, contração, força para descer. Segunda coisa, o desenvolvimento de língua e mandíbula está sempre relacionado. Os papéis na vida intrauterina e pós-uterina se invertem, mas eles estão sempre associados. Então, por exemplo, na vida intrauterina, a descida da língua depende do crescimento da mandíbula. É a mandíbula que puxa a língua e ela com a contração muscular desce. Na vida pós-uterina é o contrário, né? A criança nasce meio retrognata e é a projeção da língua que faz com que a mandíbula acabe de crescer. Então, na vida intrauterina, a descida da língua depende do puxamento da mandíbula. Só que olha aqui o que acontece. O embrião, nesse momento, tá com a cabeça encostada ali, repousando na eminência cardíaca. Para que a minha mandíbula cresça, o embrião tem que começar a fazer o quê? Abrir. A gente precisa começar a ter a abertura do embrião. O que acontece na sequência de Pierre-Robin? Por defeitos também multifatoriais, às vezes diminuição do líquido amniótico, às vezes trauma intrauterino, deficiência vitamínica, o embrião retarda a abertura. Ele fica preso ali mais do que ele deveria. Com isso, a mandíbula não cresce. Se a mandíbula não cresce, a língua não desce. Se a língua não desce, os processos não fecham. Então, o paciente tem a tríade do Pierre-Robin, que é micrognatia, fenda, né, que vai variar dependendo do quanto ficou preso ali, se vai ser combinada ou só úvula bífida. Então ele vai ter micrognatia, fenda. E aí vejam, a língua dele não desceu porque a mandíbula não cresceu, não porque ela era pequena, como na microglossia. Então quando a criança nascer, ela tem uma língua normal, numa mandíbula pequena. O que a língua vai fazer para conseguir caber ali? Ela dobra e volta para trás, fazendo a glossoptose, que é o maior problema, podendo causar obstrução das vias aéreas. Então vejam que é tudo decorrente da falta de crescimento da mandíbula. A mandíbula não cresceu, a língua não desceu, os processos não fecharam e agora ele tem uma língua que não cabe na mandíbula pequena. E ela tende a voltar e causar essa obstrução das vias aéreas. É claro que se a eminência cardíaca atrapalhou a mandíbula atrapalhou a eminência cardíaca. Então, normalmente, o paciente tem problema cardiovascular. Síndrome de Stickler, velocardiofacial, porque uma atrapalha a outra ali nessa falha de abertura do embrião. Então, por isso que a gente gosta desse nome sequência de Pierre-Robin, porque tudo é consequência da falta de crescimento da mandíbula. Então, olha lá, a mandíbula não cresceu, o paciente é micrognata. Ele tem uma mandíbula pequena. Se a mandíbula não cresceu, a língua não desceu. Então ele vai apresentar fenda, que pode variar de combinada até úvula bífida, dependendo do quanto ficou preso ali a abertura do embrião.
Aqui a gente vê um ultrassom 3D, a mandíbula pequena e muito próxima ainda à eminência cardíaca, mostrando que ela ficou presa ali por muito tempo, né? Então isso ocasionou aí a sequência desses eventos. O que costuma cair de Pierre Robin em concurso? A tríade: micrognatia, glossoptose e fenda. Se eu tenho fenda, eu posso ter alteração do número de dentes? Posso. Outra coisa que costuma cair em relação à sequência de Pierre Robin, e que talvez seja até o mais importante para vocês. O paciente com Pierre Robin, ele é uma das indicações. Esqueci de perguntar, mas vou perguntar. Qual a especialidade de vocês? Perimplante. O que está acontecendo, gente, com a Buco? A Buco está precisando fazer concurso? Isso eu nunca vi na minha vida, gente. É o mundo se acabando. É o mundo se acabando. Buco precisando fazer concurso. Vocês são novos, vocês vão fazer agora, né? Agora a gente resolve tudo com a cirurgia. Não, gente, mas Buco tem trauma, tem tumor pra caramba. Buco tem muito trem aí. Buco não precisa perder tempo com a harmonização, não. Tem muito trem pra fazer aí. Faz ortognática, agora faz prótese para queixo. Vocês têm prótese para harmonização orofacial aí. Não precisa ficar injetando negócio nos outros, não. O que eu tava falando? Então, buco, isso é importante principalmente para o pessoal da buco. Por quê? Porque a sequência de Pierre Robin é uma das indicações de benefício antecipado de cirurgia ortognática, né? Você faz o avanço, o tratamento ortocirúrgico faz o avanço da mandíbula, e aí a partir do momento em que você avança a mandíbula, a língua tem lugar para repousar, ela deixa de voltar. Porque o maior problema dessas crianças é a traqueostomia. Então ela pode ter uma cicatriz de cirurgia ortognática e de fechamento da traqueostomia por causa da sequência de Pierre Robin. Então, ele durante a infância, eventualmente esse paciente, claro, tem que ser reoperado depois do crescimento, né? Mas esse é um dos benefícios. Quando você avança a mandíbula, a língua tem repouso, ela deixa de voltar e você consegue fechar a tráqueo. O paciente vai ter uma condição muito melhor de vida. Porque não consegue respirar, coitado. Aí ela faz o avanço, faz a cirurgia ortognática, e aí a partir do momento em que avança, o paciente já consegue, né, deglutir, respirar normalmente, e aí pode então ir fechando a tráquea. Então o mais importante aí para concurso é a tríade e o tratamento ortocirúrgico, né, que é o que realmente resolve o problema.